falei para vocês que eu não iria abandonar o canal e aqui estou. Depois de quase um mês, acho que um mês mais ou menos do último vídeo, estou de volta. Cenário novo, estou na minha cama, gravando o vídeo da minha cama. Visual novo, tô com algumas coisas novas aqui, corte novo, tudo novo. Aconteceram muitas coisas aí nos últimos meses. E tô gravando aqui da minha cama, trouxe... Hoje não é água, hoje eu trouxe um chazinho, o tempo tá frio, tá cedinho aqui, então trouxe hoje um chazinho para acompanhar. Tem também aqui, para deixar o clima um pouquinho mais agradável, que eu amo uma velinha, as velinhas que eu faço, então ela está aqui para compor o meu cenário, embora ela não esteja aparecendo aqui no vídeo, mas fica agradável, fica confortável para mim. E assim eu acredito que eu fique mais à vontade e traga vocês também para mais pertinho de mim. Essa troca, esse carinho, eu acho que eu tenho todo esse cuidado, né? Então eu quero sempre trazê-los para mais perto de mim. É como se fosse realmente uma conversa entre amigos, né? Por falar também em conversa entre amigos, geralmente as conversas entre amigos são conversas longas, então, por mais que eu tente resumir os meus vídeos aqui, os meus vídeos eu já adianto, eles não serão vídeos curtos, porque eu vou trazer bastante coisa, bastante informações, coisas que eu acho necessário. Quem quiser assistir vai ficar à vontade de ver até o final, quem não quiser também, tudo bem, gente, não é obrigatório. Eu tento ter síntese, mas eu já falei que síntese não é o meu forte, tudo bem, cada um tem um jeito de lidar, tem outras pessoas falando sobre os mesmos assuntos de uma forma mais esmiuçada, não é o meu caso, né? Eu gosto muito de ir de forma profunda nos temas, eu acho que eu sou intensa em todos os sentidos e nisso não seria diferente. Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu nem me apresentei, veja, já dei toda essa introdução. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, aqui neste canal eu falo sobre o meu processo de expansão de consciência, desenvolvimento pessoal, como eu estou adquirindo consciência a partir da ressonância harmônica do Hélio Couto, não só isso, mas o material que eu estudo, o que eu estudava até antes mesmo de ser ressonante, falo sobre arquétipos, lei da atração e tudo que envolve esse assunto. Ainda não defini o nome do canal, ainda está em vias, eu tenho alguns já em mente, mas nada definido ainda, tá? Porque como eu havia mencionado nos vídeos anteriores, o nome vai mudar. Então vamos lá, nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre a questão da autossabotagem, como nós nos sabotamos de forma inconsciente, como a autossabotagem nos fazem não alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, como a autossabotagem impede e limita de alcançarmos o nosso potencial, porque nos sabotamos. E antes, como eu falei também, que são assuntos correlacionados, a autossabotagem ela vem também com base na insegurança, então com essa insegurança nós ficamos com medo, nós nos bloqueamos, nos travamos e não atingimos o nosso potencial. Falei como que eu comecei a identificar isso, esses padrões repetitivos em mim, usei o exemplo da escada. Falei também como as coisas inconscientes são inseridas, os nossos comportamentos, as nossas crenças limitantes são inseridas na nossa mente, como isso é imposto, tanto por nossa criação, o que é apresentado para nós no nosso dia a dia, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, seja na família, como nós mesmos nos condicionamos a partir das nossas percepções das coisas que vão acontecendo. Eu trouxe um pouquinho disso. Falei da Fernandinha, como a Fernandinha sempre foi diferente, não conseguia se encaixar, nem de um lado, nem do outro, e o que fez ela buscar muitas respostas, né? E aí chegamos no vídeo de hoje, com o tema de hoje. O tema de hoje vai ser se posicionar. Eu demorei para trazer esse vídeo, porque esses últimos dias foram bem corridos, eu estava em 2 empregos, teve toda uma situação que eu fiquei mal energeticamente, emocionalmente também, me abalei, e isso tudo foi ótimo, foi bom, eu acredito que nada aconteça por acaso, e eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho porquê, como as coisas acontecem, né? E dentre todos esses acontecimentos dos últimos dias, teve um em particular, que é o que eu vou trazer, um em especial, vou colocar dessa forma, que eu vou trazer, que foi um feedback que eu tive com o meu supervisor.
é o meu supervisor querido, que hoje eu tenho ele para fora do ambiente de trabalho, um amigo, que é o William, nós carinhosamente chamamos ele de Will, então já um beijo para você, Will, muito obrigada por esse feedback, nós conversamos muito, foi uma conversa assim de extrema valia, mas enfim, tudo começou da seguinte forma, ele falou que faria um feedback com todas as pessoas da equipe dele, e nesse feedback ele falaria pontos positivos que ele via na pessoa, pontos, oportunidades que a pessoa poderia ter dentro do ambiente de trabalho, e consequentemente abriu para nós também falarmos sobre ele. E ok, até aí tudo bem, coisas normais que acontecem dentro de um ambiente empresarial. Vou tomar meu chazinho. Gente, esse chá tá muito bom, é um chazinho de camomila que eu fiz. Sou louca do chás, eu tô um pouco rouca. Acho que dá pra vocês perceberem, mas enfim, eu vou fazer o vídeo mesmo assim. Mas o chá tá muito bom. É um chazinho de camomila com mel, pra ver se a minha voz também melhora um pouquinho mais. Então vamos lá, dando sequência aqui. Ele faria o feedback com as pessoas e deu abertura para que as pessoas falassem também. E na minha vez, no meu feedback, ele falou algumas qualidades que ele via em mim. Eu posso trazer aqui, coisas pessoais minhas, mas eu vou trazer aqui, claro, de uma forma com muito cuidado e respeito a mim mesma também. Mas a questão de eu ser um pouco introspectiva e ele identificava também uma certa insegurança. E aí começamos a conversar, eu falei, olha Will, por incrível que pareça, isso é algo que eu já identifiquei em mim, eu estou trabalhando, etc. Começamos a conversar sobre diversas coisas, entramos em diversos assuntos que saíam da esfera do trabalho ali empresarial para questões pessoais. Então demos aberturas um ao outro de falarmos questões pessoais, eu falei questões minhas para ele e vice-versa. Foi uma troca extremamente bacana e ele falou assim, Fê, se você me permitir, eu gostaria muito de fazer uma análise contigo. Que eu falei para ele que o feedback tinha sido muito importante, que eu iria escrever sobre. Ele falou, antes de você escrever, gostaria de fazer uma análise contigo. Você aceita? Eu falei, por mim, ótimo. E ele fez, tá aqui. Eu deixei a folhinha aqui. Vou ler para vocês. Análise SWOT. Dentro da análise SWOT, traz questões internas e questões externas. Então, dentro do interno, são as nossas forças e as nossas fraquezas, e no externo são oportunidades e as ameaças. Então ele pediu para eu listar o que eu identificava em mim sendo minhas forças e as minhas fraquezas e sendo minhas oportunidades e as minhas ameaças. Coloquei alguns tópicos, que não vou listá-los aqui, porque o vídeo já vai ficar grande, senão vai virar real um podcast por mais de 1 hora. E a ideia não é essa, né? E eu coloquei aqui tudo que eu achava que eu teria ali como força em mim, como fraqueza, como oportunidade, como ameaça. Depois ele foi conversar comigo sobre cada um deles, dos tópicos que eu coloquei, o que ele identificava. Então, chegamos à conclusão que tudo que eu coloquei aqui entre forças e fraquezas, ele identificou as minhas forças, reconheceu algumas, mas trazendo ali para um contexto ali de ameaças, etc. Resumidamente falando, a análise SWOT foi resumida em insegurança que não me fazia me posicionar. Né? Então, essa insegurança me deixava muito paralisada e, de certo modo, acomodada com a minha situação atual, porque eu não sabia ou não conseguia, por medo, não me posicionar. E esse feedback me pegou muito, porque ele foi totalmente de encontro com o tema do qual eu já tinha um roteiro pré-definido do que eu iria falar. Eu falei, cara, eu vou precisar falar disso no meu vídeo também. Inclusive, eu pedi autorização para ele para mencionar o nome dele, etc, né? E eu comecei a refletir em tudo aquilo que ele me falou, que ele me trouxe, e eu falei, meu, como as coisas acontecem, né? As coisas acontecem de fato como tem que acontecer e quando tem que acontecer. Como eu estou no meu processo de expansão de consciência, Fernanda, acredito que tudo que nós perguntamos para o universo ele nos responde. Nada fica sem resposta. Não existe uma pergunta sem resposta. Porém, as respostas muitas vezes elas estão em coisas que não imaginamos no nosso dia a dia, que seja a todo instante algo nos traz uma resposta. Muitas vezes não estamos despertos o suficiente para poder identificar quando essas respostas vêm. Quem não consegue ter o feeling pegar, cada um tem um jeitinho de entender as respostas, né? Tem gente que lê uma página de um livro e vê algo ali que desperta atenção.
Tem gente que sai na rua, vê uma frase no carro, numa loja, num bilhetinho no chão, enfim, alguém falou alguma coisa e aquilo também veio como uma resposta. Já comigo acontece o seguinte, eu percebo muitas respostas a partir das pessoas que eu converso e eu agradeço, assim, muito o universo das pessoas que, surgem na minha vida e que de certo modo sou eu que atraio de acordo com a minha energia, mas hoje eu tenho consciência o porquê que cada uma delas entraram em minha vida. E nesse momento pessoas extremamente especiais, como por exemplo o Will, tem uma outra colega minha, Ianca, depois eu vou falar, né, também uma situação que aconteceu com ela, e que me trazem respostas de coisas que eu já havia perguntado, né. Então esse feedback que eu tive com ele foi muito uma resposta de que eu estava no caminho certo e de que eu tinha que dar continuidade, porque eu, de fato, trouxe para mim, para minha vida, um acúmulo de conhecimento muito grande, de muitas vezes, acessar um livro, ler um livro e ler o mesmo assunto diversas vezes e tipo: "Tá, isso daqui eu já sei que eu tenho que fazer, né, mas como eu faço?". E já saber o que eu tinha que fazer, mas não saber como fazer, né. Isso vai de encontro a uma outra situação que me aconteceu há um tempo atrás, que uma pessoa me perguntou o seguinte: "Ah, você olha pra você e você demonstra seu olhar, é como se você tivesse medo de alguma coisa, do que você tem medo?". E eu não soube responder pra pessoa naquele então, eu não soube responder pra pessoa, ela: "Você tem medo de alguma coisa, do que é?". Eu falei: "Não sei, eu tento, tento, tento e não consigo sair da situação que eu estou". E aí a pessoa olhou pra mim e falou: "Mas você não tem que tentar, você tem que fazer". E isso me pegou muito, porque a pessoa colocou como se fosse de uma forma muito fácil, né, o fazer, e eu fiquei pensando no como seria e do que é que eu tinha medo e por que eu estava tentando. Então, enfim, criou-se aquele ponto de interrogação enorme na minha mente. Eu imaginei que um dia eu poderia responder para essa pessoa do que eu teria medo, mas não deu certo. A pessoa seguiu a vida dela, eu segui a minha e ok, tudo bem. Então, voltando, hoje, e essa pessoa também eu entendo que teve uma importância muito grande na minha vida, hoje eu entendo o porquê que cada pessoa surgiu na minha vida e nos momentos certos. E eu entendo também por que muitas coisas não deram certo, porque eu precisava ter esse momento, inclusive, de troca. Então, se algumas coisas que eu pedi lá atrás tivesse dado certo, talvez eu não estivesse gravando esse vídeo aqui agora. É tão pouco ter essa consciência que eu tenho agora, né? Falando da forma que estou e da forma que eu estou. Pois bem, então vamos dar continuidade que eu saí aqui um pouquinho. Vamos lá. A análise SWOT que eu fiz com ele foi muito de encontro com o que eu já ia falar, com algo que eu já tinha pronto. Eu adaptei. Voltando então um pouco nos vídeos anteriores, eu estava falando sobre eu ser muito curiosa e fazer muitas perguntas, e nesse caso não foi diferente. Eu estava fazendo muitas perguntas do porquê que eu estava repetindo padrões, né, o que faltava eu fazer, já que eu tinha tanto conhecimento e eu não conseguia aplicá-lo, o que estava faltando. Eu fui questionando muitas coisas para o universo, como eu falei também, eu era muito de escrever, agora eu estou gravando, mas eu era muito de escrever. E aí eu me lembro que eu estava dormindo, olha como que veio o insight do se posicionar, gente, que é isso pra mim me pegou muito, e isso foi muito antes inclusive desse desse feedback que eu tive com o Will, pra vocês verem como que as coisas elas acontecem. Eu estava dormindo e eu precisava ficar esperta, porque eu precisava levantar pra trabalhar, e eu me lembro que eu acordei muito assustada, eu olhei a hora, eu poderia dormir ainda por mais 1 hora. Eu falei: "Eu vou descansar por mais 1 hora, porque eu estou com sono ainda, mas eu vou ficar atenta aqui ao meu celular", que eu já havia posto para despertar, mas eu estava preocupada em não perder a hora. Nessa 1 hora que eu fui tirar esse cochilo, eu não consegui pegar no sono, de forma profunda, não consegui, então eu fiquei naquele transe, né, não sei se é o estado alfa ou beta, enfim, eu vou depois pesquisar melhor. E eu fiquei naquele transe, entre eu dormir e acordar, porque eu estava com muito receio de perder a hora. E nesse momento, não sei se foi a resposta que veio que estava dentro de mim, que estava lá presa no meu subconsciente, se foi um mentor espiritual, se foi um guia espiritual, o que foi que aconteceu, mas a resposta ela veio. E alguém sussurrou no meu ouvido, eu ouvi exatamente assim: "Se posicione". Nesse momento que eu ouvi esta frase, "se posicione", eu despertei. Eu acordei e eu fiquei com aquilo. Se posicione, se posicionar, por que essa frase? Por quê? Por quê? Eu comecei a perguntar agora o porquê da frase, né? Sou cheia dos porquês. Comecei a me perguntar o porquê daquela frase tinha vindo daquela forma, naquele momento. E aí eu comecei a linkar em tudo que eu já havia falado para vocês, inclusive nos vídeos anteriores.
Por que que eu estava repetindo padrões, dentro dos meus relacionamentos, sejam os relacionamentos pessoais, sejam relacionamentos, dentro do ambiente de trabalho, relacionamentos profissionais no caso, né. E eu entendi que tudo aquilo estava acontecendo da forma que estava acontecendo, porque eu não estava me posicionando e indo de encontro à pergunta que a pessoa havia me feito e eu não soube responder: "Do que você tem medo?", o medo que eu tinha era de me posicionar. Então esse se posicione, ele veio como uma peça que faltava do meu quebra-cabeça ali para eu entender que eu estava num grau de condicionamento tão depreciativo, uma insegurança tão grande, tão sabotadora, que me bloqueava a fim de eu não entender quem eu era ou aonde eu queria estar, eu não me posicionava. E o não me posicionar, por vezes, me deixou em uma posição de uma pessoa perdida, e que de fato eu estava. Porque se eu entrava, vou usar o exemplo do último relacionamento, quase relacionamento, a pessoa me perguntar: "Fernanda, nós estamos neste ambiente, você prefere entrar ou ficar aqui fora?" Eu simplesmente delegar a responsabilidade para a pessoa, porque eu não sabia me posicionar para falar: "Olha, vamos conhecer como é lá dentro e se a gente não gostar, a gente fica aqui fora?" Por mais que eu estivesse em dúvida, era uma forma de me posicionar. E eu simplesmente falei: "Eu não sei, você que sabe." O que que eu demonstro para outra pessoa? Uma pessoa insegura ou indiferente, e não era o caso, não era a situação, pelo menos não era o que eu queria demonstrar, mas era o que eu demonstrava, uma insegurança. Falei da Ianca, é uma colega minha também no ambiente de trabalho, eu conversei com ela que eu tinha visto uma oportunidade muito boa de emprego, e que eu preenchia quase todos os requisitos, menos um, e por conta desse um eu não havia me inscrito. Ela olhou pra mim, ela me chamou a atenção, puxou minha orelha de um jeito carinhoso, que amigo, né, chama, tipo assim: "Você tá louca? Você quer que eu", enfim, aí usou uns termos lá, que eu não vou trazer aqui, senão pra não ter o risco do YouTube banir o meu o meu vídeo, né. Mas ela me falou um palavrão lá. "Pô, Fernanda, você tem todas as o que a empresa precisa, você só não tem isso. Por que que você não faz a entrevista e de repente a própria empresa te dá o tempo de você ter isso?", que no caso é uma certificação, né. Eu parei pra pensar e falei: "Poxa, real, você tem razão". E ela me fez despertar que, cara, eu tenho potencial, né, de repente eu não tenho algo em específico, mas eu deixo claro, eu não tenho, mas eu me comprometo a aprender, ou eu estou estudando para eu tirar essa certificação, enfim. Me inscrevi na vaga e pasmem, eu passei. Eu passei na vaga. Porém, eles realmente precisavam dessa certificação, era requisito, mas a pessoa que me entrevistou falou: "Eu gostei muito do seu currículo, você é um perfil que atende às necessidades da empresa. Tira essa certificação, depois você entra em contato comigo." E a pessoa deixou contato comigo. Então, quer dizer, a Ianca, ela teve que, Fernanda, pelo amor de Deus, né, se posiciona, ela não usou esta palavra, mas pelo amor de Deus, você tem tudo, cara, e você tá deixando passar por quê? Você tem medo do quê? Por quê, né? E eu comecei a perceber que eu não tinha posicionamento. Eu não tinha posicionamento em absolutamente nada na minha vida. Eu era extremamente perdida. É claro que isso está sendo trabalhado. Isso não se muda da noite para o dia. E aí, então, eu precisei do Will me fazer essa análise SWOT. Eu precisei da Ianca, eu precisei de outras pessoas me apontando outras qualidades minhas que muitas vezes eu não via, né? Eu costumo brincar que eu não sei receber elogio, eu fico extremamente sem graça porque eu sou tímida. Aí a pessoa fala: "Olha, seu cabelo tá bonito." Eu falo: "Ah, porque eu não lavei hoje." Sabe quando você vai justificando? Porque, enfim, é claro, sempre de uma forma muito depreciativa. Eu parei, mas com isso. Estou aceitando agora os elogios, falo: "Muito obrigada, eu agradeço", né, e eu tenho que aceitar e me reconhecer assim, e inclusive esse vai ser o tema do próximo vídeo, que é a questão do autoconceito, né. Vai ser um vídeo muito interessante também. Eu já tenho o roteiro, mas é bem provável que eu vou ter que fazer também uma adaptação, porque os ensaios, assim, que vêm são sensacionais, e todos os dias uma coisa nova, uma coisa diferente. Tá sendo maravilhoso eu estar aberta a isso e ter pessoas incríveis ao meu lado. Não só pessoas incríveis, tem os desafios também, são as oportunidades. E tá tudo bem também. Eu costumo falar, é uma frase muito conhecida, que eu nunca perco, né? Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, essas oportunidades que vêm é justamente para eu aprender. E isso também é um ganho, né? Então, assim, tá sendo muito importante esse momento na minha vida, né? Apesar de nem todos serem alegres, eu não estou aqui floreando nada, gente. É muito ruim passar por algumas coisas, juro pra vocês. Entender e perceber as coisas, muitas vezes elas não vêm de uma forma suave, muitas vezes ela vem de uma forma muito dolorosa, muito dolorida. Por exemplo, quando o Will ele me chamou, ele falou assim: "Fernanda, você tem conhecimento, você se expressa bem, você se comunica bem, mas hoje pela sua falta de posicionamento eu não consigo ver em você uma pessoa para me substituir."
Foi algo, assim, muito duro para ouvir, mas foi real. E eu agradeci ele por ter me falado aquilo, porque, veja bem, não demonstrei só para ele, mas para várias outras pessoas da qual eu convivi, eu tive acesso, uma insegurança. Uma insegurança, eu não me posicionar, opa, vou deixar que o outro faça o porquê, sendo que eu tenho a minha capacidade, eu tenho os meus valores. E isso, como eu falei, já era algo que estava sendo analisado e investigado por mim antes. Inclusive, eu já tinha o roteiro pronto. Eu já estava com essa ideia de me posicionar e eu me posicionei dentro de uma situação, porque você deixa de ser desinteressante para outras pessoas, não só para outras pessoas, mas para você mesmo. Você não consegue se doar, você demonstra para si mesmo e para o outro, além de uma insegurança, de que você está perdida. E eu de fato estava. Em tudo na minha vida. Eu não sabia escolher, não sabia sugerir um lugar para sair, eu não sabia se abraçava ou não a pessoa, eu não sabia se eu tocava ou não na pessoa. E tudo dependia de que a pessoa desse o primeiro passo, né? Então faltou muito posicionamento. E quem está de fora, como que identifica isso? Como eu falei, ou uma pessoa indiferente, ou uma pessoa maleável, uma pessoa que eu consigo manipular, manipulável, né? Aí a pessoa começa a fazer joguinhos com você, porque sabe que tudo que ela fizer ou como ela fizer, você vai aceitar. Então ela vai te dar perdido, ela vai mentir para você. Se você não tem posicionamento, você vai falar o que para ela? Você simplesmente vai falar, ai, enfim, vai vir com qualquer conversa, com qualquer assunto, com qualquer desculpa, e você vai falar, não, tudo bem. E eu percebi que isso estava acontecendo até o momento que eu falei, opa, não. E por mais que me doeu, eu tive que me posicionar, porque se posicionar é entender o seu valor, e é você dar limite ao outro, e é você mostrar quem você é e aonde você deve estar. Porque quando você está perdido, quando você não se posiciona, qualquer um te coloca em qualquer lugar e te trata da forma que você quiser. E qualquer valor que você tenha, você perde, porque você acaba estando em lugares errados, com pessoas erradas que jamais vão reconhecer o valor que você tem. E quando eu tive esse insight, eu falei, cara, eu sou muito mais que isso. E aí eu olhei pra mim no espelho e falei, cara, você tá com medo do quê? De se posicionar, se posicione agora. E eu comecei a falar não. E eu comecei a falar chega. Aqui não. Aqui não. E eu tô trabalhando a questão do autoconceito, que vai ser o tema do próximo vídeo. Eu tenho valor. Tudo há limites. Tudo há limites. E aí eu percebi o que é que eu estava fazendo que eu repetia padrões. Falta de se posicionar. Eu tenho meu lugar, eu tenho meu espaço. E eu não sabia até então qual que era. Eu estava esperando o livro me salvar. Eu estava esperando 500 vídeos do YouTube me salvar. Não que os livros não tenham sido importantes, não que os vídeos não tenham sido importantes. Foram e me agregaram muito conhecimento. Mas tudo aquilo que eu não estava colocando em prática é um conhecimento que não me valia de nada. Então agora eu tanto coloco em prática como eu passo ele adiante, da forma que eu entendo, da forma que eu estou trazendo. Se é justo ou não, eu não sei. Mas para mim tá valendo muito a pena. E esse é o meu diário, né? Do meu processo, da minha vida. Então eu compartilho aqui com vocês. Uma troca. Você já tá bom demais. Então é isso. Fazendo um resumão aqui do que eu falei, eu estava com todas aquelas perguntas, o porquê disso, o porquê daquilo, perguntei para o universo. O universo me respondeu a partir de um insight, um sonho, uma mentoria espiritual, alguma coisa aconteceu, se posicione. Comecei a encaixar esse se posicione em algumas questões ali da minha vida, do meu dia a dia. Opa, preciso me posicionar aqui, preciso me posicionar ali. Já era algo que estava trabalhando. O feedback com o Will só veio para confirmar. A entrevista que eu passei, que era uma baita de uma entrevista, que a Yanka insistiu para que eu fizesse, só veio para confirmar. Situações que eu passei com pessoas da qual eu tive que falar, opa, aqui você não faz mais isso não. Só veio para confirmar. Aprendi a falar não. Eu aprendi a falar chega. Aprendi a falar não vou, não quero, não gosto. Sem dar desculpa. E aprendi a não fazer quando eu não quiser. Porque eu tenho escolha. Eu tenho meu lugar de fala. Eu tenho a minha posição. E eu só mostro isso no momento que me posiciono. Uma pessoa que não se posiciona, ela é desinteressante para si mesma e para os outros. E eu tenho aprendido isso. Tenho aplicado na minha vida. Eu só tenho a agradecer as coisas que me aconteceram da forma que estão acontecendo e como isso vem contribuindo tanto, tanto para o meu desenvolvimento e como eu mudei, cara. E não só, tipo, esteticamente, porque eu tô com um baita corte de cabelo que eu nunca imaginei fazer e eu fiz. E eu coloquei o piercing, eu vou fazer a minha tatuagem.
né, e estou assumindo a minha identidade, porque parece que até então tinha-se um medo, e eu tô percebendo o que que é que eu tenho medo de me posicionar. E hoje eu me sinto tão mais livre, tão mais eu, tão mais a Fernanda, que eu só tenho, assim, de fato, o que agradecer. Todas essas experiências, essas pessoas, e as coisas têm mudado positivamente, na minha vida, claro, com muitos desafios, como eu falei, não vamos ver nada com óculos de poliana aqui, porque nada é tão fácil, não é? Ok, mas não deixa de fazer parte do meu processo, eu estou adorando compartilhar isso. Ai, eu estou muito, muito, muito feliz em trazer esse conteúdo aqui hoje e dizer para vocês que hoje eu sou uma pessoa que se posiciona, hoje eu sou uma pessoa que sei falar não, e isso é libertador quando a gente perde o medo de ser nós mesmos, de acordo com os nossos gostos e de acordo com aquilo que queremos ser. Você se solta de tudo quanto é coisa que te prende, que te amarra. E, cara, você desfazer o primeiro nó, as coisas simplesmente vão fluindo. E eu tô percebendo a minha vida assim, tô seguindo o fluxo, tá numa fluidez. Eu estou vendo que as coisas estão mais, como que eu posso falar? Não vou dizer mais. Vou dizer sim, porque não é como eu pratico a lei da atração, mas estão mais simples. Estão fluindo de uma forma mais simples. Eu vou finalizar esse vídeo com uma frase que foi o próprio William, meu querido supervisor do coração, que ele escreveu para mim no mesmo dia que nós fizemos a análise SWOT. É uma frase do William também, mas nesse caso não é o William, meu supervisor é o William Shakespeare. E foi o próprio papelzinho que ele escreveu, ó, lindo, fofo. E a frase do William Shakespeare é o seguinte: nossas dúvidas são traidoras, nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar, se não fosse o medo de tentar. E é basicamente sobre tudo isso que falamos. Então, assim, se posicione, se posicione. Não tem nada melhor. Eu encontrei essa resposta. E para mim é o início de muita coisa que ainda tem por vir, porque tem várias outras respostas e várias outras coisas que eu vou trazer aqui, tá bom? Então era isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas tudo bem, espero que vocês gostem. Demorei para vir fazer o vídeo, que valeu super a pena. Eu, pelo menos, acredito que foi essencial para trazer um pouquinho mais de coisas, complementar o que eu já tinha aqui em roteiro. E aguarde, então, o próximo vídeo, que vai linkar com esse daqui, né? Basicamente vai ser uma continuidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do autoconceito, tá bom? Beijinhos, até o próximo vídeo.